ganha tempo. Olha onde o Rob Gordon colocou a roda. Por isso que o Mansell quase se tocou, hein? Esse é o Rob Gordon. Tá todo mundo aqui preparando o pneu de chuva, hein? Daqui a pouquinho o Mansell agora consegue ultrapassar finalmente o Rob Gordon. Isso é bom para o Maurício Gugelmin, que é bastante. Olha o Paul 3. Olha o Paul 3 aonde ficou. Paul 3 e fora da prova, Emerson Fittipaldi é o novo líder aqui em Mid-Ohio. Vai dando tudo certo para o brasileiro Emerson Fittipaldi. Tá aí o Paul 3, parado, tá fora da prova o canadense Paul 3. Vamos observar como é que foi? Pegou um retardatário, o Scott Pruitt. Olha só, Scott Pruitt à frente, Paul 3 trava tudo, vai na zebra, ó, pôs a roda nessa zebra aí, mais do que devia, vai pra fora, vai pra caixa de brita, encontra os pneus, faz um salseiro danado nos pneus e tá fora da prova o canadense Paul Tracy de Gomes. Mais uma sessão de terapia para o Paul Tracy com o Rick Mears. É aquilo que a gente comentava agora um pouquinho. Veja a cara do Roger Penske, porque ele, ultrapassando um retardatário, a gente vê que ele cresce em cima do retardatário. Mais uma vez, ó. Ou seja, tira um pouquinho o pé, aguarda um pouquinho, tem 17 segundos na frente do Emerson Fittipaldi, ou isso significa que ele ainda continua imaturo. Agora, excelente para os nossos dois pilotos brasileiros e também para o Emerson, para o Raul e para o Maurício Gugelmin, que vem subindo de posição. Olha, o bicudo Paul 3 é muito rápido, mas precisa um pouquinho mais de cabeça e, de uma certa forma, é até uma lição para a equipe Penske, que devia ter investido mais nas últimas corridas no Emerson Fittipaldi. Devia ter dito, olha, o piloto para tentar ganhar o título é o Emerson. O Paul 3 está aí, ó, fora da prova, e o Emerson agora tentando recuperar o prejuízo em relação ao Nigel Mansell. Stephanie Johansson também está fora. Raul é o segundo colocado. Esse aí é o Ansel Júnior, que é o terceiro. Vai para cima do Raul Boesel. Azinha, como é que está o clima aí na equipe Penske, agora principalmente para o Emerson Fittipaldi, que é o novo líder da corrida? A equipe Penske calculando quando o Emerson vai parar, se o Emerson vai parar para trocar pneu. A parada primeira dele deve ser na volta de número 31. O Emerson deve tirar um pouquinho de asa, segundo o assessor de imprensa dele. Olha, o Emerson tem agora 8 segundos para o Raul Boesel, que é o segundo colocado, isso em termos de diferença no relógio. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalat. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalat. Suco de laranja Parmalat. Suco fresco, igualzinho ao feito em casa. Espremer o Mansell nas curvas, tudo bem. Mais laranja... E agora o Rob Gordon quer porque quer a 9ª posição de Maurício Gugelmin. Vai pra cima, porque o Aaron Lendijk vai chegando no Rob Gordon. Você viu que o Mansell já passou pelo Mark Smith, o Mansell que é retardatário. E ali o trabalho para a retirada do carro de Paul Tracy. Olha só, um carro de serviço na pista porque ficou um carro amarelo. Pode ser teu Fábio, hein? Pode ser teu Fábio ou Jimmy Vassi. Aí Stephanie Johansson. Já está fora da prova Stephanie Johansson. Seu Mansell, você observa na câmera que já tem pingos, ó. Vai aumentando realmente a chuva fina aqui em Mid-Ohio. Chega a informação agora pela comunicação da Manchete com os boxes que a equipe de Raul Boesel já está prontinha para a troca de pneus. E o Gugelmin vai ganhar a 7ª posição de Mark Smith. Gugelmin botando pressão em cima de Mark Smith. E recebendo pressão também de Rob Gordon. E Rob Gordon de... Aí está Gugelmin, ganha mais uma posição. Maurício Gugelmin já é o 7º colocado. Estreando muito bem. Conhece. Quem conhece, conhece. É só colocar um bom carro nas mãos. Agora o Rob Gordon vai para cima do Mark Smith. Olha como o Mark Smith sai de traseira. Rob Gordon não consegue ultrapassar esses dois carros pretos. O da frente de Mark Smith. Depois vem Rob Gordon e vem Aaron Lendijk. Agora o Rob Gordon também sai de traseira. Isso é porque a pista já está escorregadia. Pois é, essa parte da parte oposta do circuito, eu chamaria da floresta, é onde está chovendo mais nesse momento do que aqui exatamente na frente dos pits. Olha, Rob Gordon ainda não conseguiu passar o Mark Smith. Você viu o carro amarelo entrando nos boxes. Exatamente o de teu Fábio. E essa briga muito boa para o Maurício Gugelmin, que vai escapando, ele que é o 7º colocado. Daqui a pouquinho vai botar pressão em Jimmy Vasser. E o Rob Gordon não consegue ultrapassar o Mark Smith. Agora Scott Goodyear já passa ao Ansel Júnior, é o 3º colocado.
Bandeira amarela, e o Emerson já vem para o seu pit stop. Temos agora 25 voltas completadas. A Wanser deve ter errado alguma coisa, porque Scott Goodyear é o terceiro. Raul Boesel é o segundo. Já parou, já fez seu pit stop, volta a pista. Aí está o Wanser Júnior também. Você viu ali que colocaram um pouquinho mais de água no carro do Emerson, hein? Pois é, uma coisa importante, eles não trocaram para pneu de chuva. Todo mundo está saindo ainda com o pneu slick, aproveitando essa bandeira amarela, e o Emerson deu mais pressão no seu spoiler aerofólio. Ari Luendyk parado e Maurício Gugelmin vai saindo. O Gugelmin também já fez seu pit stop. O Bob Rahal saiu um pouquinho à frente do Gugelmin. Muitas mudanças vamos ter depois desse pit stop. Emoção pura na Fórmula Indy. Tá aí o Emerson. Na frente dele tem Marco Grech. Tem um carro de serviço na pista, hein? Mais um. Bandeira amarela. O Emerson aproveitou a bandeira amarela. E o Gugelmin fez um bom pit stop, hein? Fez 17 segundos. O Emerson também 17 segundos. Bom trabalho da equipe Dick Simon em cima do Maurício Gugelmin, da equipe Penske em cima do carro do Emerson Fittipaldi. O Greco está à frente do Emerson. O Greco é retardatário. O Greco está na 17ª posição. O Greco também parou para fazer o pit stop, trocou pneus e abasteceu. Vamos lá para o scanner do Emerson? Vamos nessa. Esperar a comunicação do Emerson com a sua equipe. O Willie T. Hibbs aparece ali atravessado na pista, vai passear na grama. Passeou, voltou. Está de volta a corrida o Willie T. Hibbs. Daqui a pouquinho você vai ver a comunicação do Emerson com a sua equipe. Aí está Raul Boesel. Vamos acompanhar também o trabalho da equipe Dick Simon no brasileiro Raul Boesel, que era o segundo colocado. Trabalhando a equipe de Raul Boesel. Também vai com pneu slick, que não é para chuva, é para pista seca. E volta a pista Raul Boesel. Muito bom, hein? 15 segundos o pit stop do Raul Boesel. Vamos ver na passagem do Emerson aqui como ficam as posições. Passou agora Maurício Gugelmin, passou Bob Rahal. Aí está Paul Tracy, o Raul Boesel, o sexto Jimmy Vasser, o sétimo Adi Luendyk, o oitavo Bob Rahal, o nono Rob Gordon, o décimo Maurício Gugelmin. Aí está Raul Boesel atrás do Scott Goodyear. Agora tem de ver também se o Mario Andretti na volta anterior já tinha parado, e essa classificação dele à frente do Raul Boesel, o Raul quinto, o Mario Andretti o quarto, TD. É o seguinte, eu estava prestando atenção, quando o Raul saiu do box, o Mario Andretti também estava saindo, então ele ganhou a posição do Mario Andretti nessa saída de pit. E agora, quando eles passarem na reta de cronometragem, é que vai realmente realinhar nas posições. Continuamos com bandeira amarela. Azenha, continua chovendo fino aí embaixo ou não? Agora parou, Theo. Há alguns minutos a chuva apertou um pouquinho e agora parou nessa posição que eu estou no box. Está chovendo, mas muito, muito de levinho. Uma garoa para primeiro lugar, e agora o Emerson já tem 6 voltas em primeiro lugar, correndo atrás do ponto extra para o maior número de voltas em primeiro lugar. E só para lembrar que no ano passado o Emerson saiu em segundo lugar, era terceiro. Aí está Theo Fabi, a equipe trabalhando no carro de Theo Fabi, o italiano, que também não faz uma boa prova, com problemas aqui em Mid-Ohio. Agora sim vamos à classificação. Passa o Emerson completando mais uma volta, 28 voltas completadas. É o primeiro Emerson. Está a 1 segundo do Al Unser Jr. Scott Goodyear é o terceiro, a 2 segundos, a 1 segundo do Al Unser Jr. Boesel é o quarto colocado. O quinto, Mario Andretti. O sexto, Jimmy Vasser. O sétimo, Ari Luendyk. O oitavo, Bob Rahal. O nono, Rob Gordon. O Gugelmin voltou na 10ª posição. Daqui a pouquinho vamos ter a relargada, mais uma bandeira verde na Fórmula Indy. Rede Manchete na Fórmula Indy. Esse é Nigel Mansell. Vamos observar a posição dele. Está em 20º lugar, com 2 voltas de desvantagem para o Emerson Fittipaldi. Dedê, me parece que agora já são 3 voltas. O Mansell ele tinha 4 voltas quando ele retornou à pista, e ele conseguiu
buscar uma volta porque ele não fez esse pit stop regular de todo mundo, mas na verdade são 3 voltas atrás que ele tem em relação ao Emerson Fittipaldi. Nigel Mansell, que ainda não renovou seu contrato com a equipe de Haas, mas ao que tudo indica, no ano que vem ele permanece aqui na Fórmula Indy com esse mesmo carro da Newman Haas. Mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores da Indy. O Azenha ficou procurando todas as informações no final de semana. Azenha, esse final de temporada, realmente muitas especulações, muitas novidades na Fórmula Indy. Sem dúvida, Theo. A questão do motor Honda é a principal preocupação aqui no pit lane, porque a Honda, que anunciou oficialmente que entra na Fórmula Indy 94, terá que fornecer 3 motores. 2 vão para o Bob Rahal. Falta saber que equipe que vai receber o terceiro motor Honda. A outra novidade também anunciada hoje lá em Monza é que a Menard está procurando um parceiro para entrar na Fórmula Indy, pelo menos para fornecer tecnologia de telemetria. E finalmente tem também a questão do Michael Andretti, com a terceira posição que ele conquistou hoje. Acabou um pouquinho a especulação que existia aqui de que ele está a caminho de novo da Fórmula Indy. Está aí a Minardi, a equipe do Christian Fittipaldi, pensando realmente na Fórmula Indy. Agora, ontem também ouvi uma história que a Penske poderia ter um carro na Fórmula 1. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas os americanos aqui conversando muito. Os americanos também hoje, Dedê, festejaram em muito o terceiro lugar, o pódio do Michael Andretti. Pois é, hoje na sala de imprensa, quando foi dado o resultado da Fórmula 1, todos os americanos, principalmente os jornalistas que cobrem, diziam que na corrida de Nazaré, a semana que vem, vai ser uma grande festividade, porque o terceiro lugar do Michael Andretti resgata a reputação da família Andretti, principalmente na Europa. Você vê ali atrás do box do Maurício Gugelmin sendo recolhido o carro do Paul Tracy. Você diz Nazaré exatamente porque Nazaré é a casa, é a cidade da família Andretti, vai ser a próxima etapa da Fórmula Indy, um circuito oval. Maurício Gugelmin, que vem pela 10ª posição, melhor dizendo, aqui em Mid-Ohio, vai encarar então pela primeira vez um oval na semana que vem. Aí está o Greco à frente do Emerson Fittipaldi. O Greco, que é retardatário, ocupando a 16ª posição. Uma boa prova também de Marco Greco, que já anunciou que não fica na Super Wing Race para 94. Ele disse que negocia com 2 equipes. Dentro das 2 próximas semanas vai anunciar o nome então da sua nova casa para o ano que vem. Inclusive ele passou ontem a tarde toda na equipe da mesma equipe do Raul Boesio e do Maurício Gugelmin, procurando, tentando ver se consegue alguma posição para o ano que vem. Bandeira amarela. Esse aí também é da mesma equipe do Raul Boesio. É o Jimmy Vasser, da mesma equipe também do Maurício Gugelmin, porque o Gugelmin corre na Dick Simon, que é a equipe do Raul Boesio. Você vê aí esse carro escrito Sadia. Com você, Dedê Gomes. Essa é a última volta com o Pace Car na pista. E na passagem aqui na frente, o Emerson, ele conseguiu, não é que ele conseguiu, os carros retardatários à frente dele acabaram indo para o pit stop e ele só tem agora o Marco Greco. E agora na passagem aqui na reta, o Emerson colocou o carro exatamente do lado do Marco Greco e fez um sinal com a mão, ou seja, ele deve estar pedindo quando vier a bandeira verde para o Marco Greco abrir para ele passar rapidinho, porque atrás dele vem gente muito fera buscando a posição. Você viu ali o Mansell sinalizando exatamente para o Jimmy Vasser. Olha só, falando, vai para minha frente que eu sou retardatário, fica já do lado ali do Mário Andretti, que eu estou com muito apetite para tentar uma recuperação. Agora, é acreditar muito realmente o Mansell, porque está a 3 voltas do Emerson Fittipaldi, muito complexo. O Gugelmin vem pela 10ª posição. A velocidade já aumenta. Temos agora 30 voltas completadas, faltando 59 para o final. Uma prova muito boa, por enquanto, para Emerson Fittipaldi. Vai crescendo no finalzinho de temporada, vai levando a decisão para Nazaré. Aí está Theo Fábio, parado. Para ele, coisa complicada aqui em Mid-Ohio, como para o Nigel Mansell, que teve problemas no início da prova, acabou se chocando com o Paul Tracy, perdeu 3 voltas nos boxes, trocando suspensão dianteira, trocando o bico do carro. Paul Tracy, que era o líder, também fora da prova porque acabou batendo. Esse é Marco Greco, é retardatário. Ele que vem pela 16ª posição. Uma boa prova também de Marco Greco. Emerson primeiro, você vê aí. A Wanser vai se aproximando do Emerson. Vamos para a bandeira verde. A Wanser vai tentar ganhar na primeira posição de Emerson. Emerson abre, passa por Marco Greco. A Wanser bota a pressão, mas a preferência de Emerson nessa curva. Complicada a vida da Wanser Júnior, porque Scott Goodyear já ganha a segunda posição. Scott Goodyear já é o segundo. Vem pra cima do Emerson. A preferência também é do Emerson. Essa é pra direita. Agora vem um S, agora complicou um pouquinho pro Emerson, porque vem um S, o Scott Goodyear pode ganhar alguma coisa, mas o Emerson foi pra cima. Aqui não, o Scott Goodyear. Se mantém em primeiro, Emerson Fittipaldi.
E como o Scott Goodyear beliscou mais do que devia a zebra, ficou para o Al Unser Jr., que vai tentar ganhar novamente a segunda posição. Vem de um lado, vem de outro. E o Scott Goodyear não desiste, vai para cima do Emerson. O Emerson se mantém em primeiro, perde toda a velocidade. Scott Goodyear, Al Unser Jr. agora já é o segundo. Ele que vai para cima do Emerson. Muito trabalho para o brasileiro se manter na liderança. Al Unser quer porque quer detonar essa primeira posição do Emerson. Essa é a emoção pura da Fórmula Indy para você. E olha que só temos 31 voltas, tem 58 para o final. O Raul também se aproximou do Scott Goodyear. Raul, que era o segundo colocado antes do pit stop, acabou não tendo um bom trabalho de sua equipe. Teve um bom trabalho, mas entrou na hora errada. Aí está Mike Croft, companheiro de equipe de Bob Rahal. Esse aí vai ter motor Honda no ano que vem. Agora está parado com seu Chevrolet. Mais uma volta completada. Emerson primeiro, segundo Al Unser Jr., terceiro Scott Goodyear, quarto Raul Boesel. Vamos ver o Maurício Gugelmin aonde passa. Gugelmin se mantém em 10º lugar. Pois é, então nessa relargada, o difícil é você conseguir ter um bom aquecimento do pneu nessas voltas com o pace car na pista. E o Al Unser, que vem se recuperando nesse final de temporada, passa aí para cima do Emerson, briga com o Emerson Fittipaldi para tentar o primeiro lugar. Mas a experiência do Emerson é bastante grande. Olha, não é muito fácil passar nessa pista não, porque você vê, se faz tomada para um lado, a curva é para o outro. Aí faz para uma curva é para o outro. Olha só, o Al Unser fez a tomada para tentar passar nessa descida do S. Só que o Emerson fez a tomada melhor. E já vem uma curva para a esquerda, daqui a pouquinho uma curva para a direita. Não é muito fácil não, e a experiência conta muito. Agora, a experiência também, o Little Al Unser Jr. tem de sobra aqui. O pai dele, o Al Unser, já venceu aqui em Mid-Ohio. O Al Unser Jr. nunca ganhou nessa pista. Vai para cima do Emerson. Deixa o Scott Goodyear um pouquinho mais para trás. Vamos ver a aproximação do Boesel em cima do Scott Goodyear. Chegando, hein? Boesel vai que vai para cima do Scott Goodyear. Daqui a pouquinho vai brigar pela terceira posição. Não tem sossego o Emerson Fittipaldi com o Al Unser Jr. Agora sim, abriu um pouquinho, hein? Aqui a corrida realmente é muito complicada. O piloto vem volta a volta, não pode errar. Um mínimo de erro pode significar uma vantagem perdida. Você viu aí, a Al Unser deve ter errado alguma coisa, ficou um pouquinho para trás. Agora já chega novamente em cima do Emerson. Vai tentar ganhar a primeira posição, tenta por fora. O Emerson sempre no traçado dele, vem pelo meio da pista, porque ele faz a primeira perna do S bem e sai na segunda perna um pouquinho mais forte. Mas agora o Al Unser vai para cima, só que a preferência é do Emerson. O Al Unser vai para a grama. Vai pra grama, Al Unser Jr. toca em Scott Goodyear, passa Boesel é o terceiro. Eu dizia, não é fácil passar aqui. Ali no S, o Al Unser realmente pediu para ir pra grama. Ele deixou o carro dele por fora do Emerson, ele só está esperando ser espremido para fora da corrida. Agora excelente pro Boesel, olha ele aí em cima do Scott Goodyear. E tem de ver também se o Scott Goodyear não teve algum prejuízo naquele toque da roda traseira com o bico do Al Unser Jr. Al Unser fatalmente vai para os boxes. E o Emerson ganha um pouquinho de vantagem. Passa o Emerson agora. 34 voltas completadas. Tá que tá o Emerson com muita vontade aqui em Mid-Ohio. É o líder da prova. Al Unser no box. Aí está. Fazia uma grande prova. Tentou passar na hora errada. Vai pro box, vai perder tempo igual o Nigel Mansell. Vai trocar bico. Tem de ver também se a suspensão não foi pro espaço. A prova totalmente comprometida. Esse reloginho aí vai ficar pelo menos uns 30, 40 segundos. Tranquilamente, porque tem que trocar o bico todo. E a gente vê uma movimentação muito grande, uma vibração muito grande na equipe do Raul Boesel. E o Gugelmin agora é o 9º colocado. Olha, o que o Emerson está com vontade, ele mostrou nessas tentativas do Al Unser, a primeira, depois de Scott Goodyear e depois o Al Unser de novo, hein? Tá acreditando, hein? Tá acreditando com a gente no título da Fórmula Indy neste ano. É o Fábio definitivamente fora da prova. E o Raul vai para cima do Scott Goodyear, hein? Olha só, no replay. A tomada era do Emerson, o Al Unser se intrometeu aonde não devia, passou pela zebra, essa zebra é alta, quis voltar rapidinho e encontrou o Scott Goodyear pela frente. Agora, ó, ele voltou, o Scott Goodyear já fazia a tangência da curva, não entendi também o Al Unser nessa, o que eu falei de experiência faltou agora, Dedê. E por pouco ele não pega o Scott Goodyear numa posição muito ruim, poderia ser um acidente grave. Agora eu acho também o seguinte, quando ele foi para a grama, com esta chuva que vai e volta, a grama pode estar um pouco úmida, molhada, e com isso ele perdeu totalmente o controle do carro. Temos agora 36 voltas completadas. Emerson primeiro inteirinho no seu vídeo. Aí está, primeiro colocado aqui em Mid-Ohio, é o vice-líder do campeonato. A
acreditando na decisão para a Laguna Seca, a última prova. Mais uma vez o replay. O Alonso já veio todo de lado, ó. Você viu que a roda dele escorregou. Esse S não é fácil, talvez é a parte mais difícil do circuito, porque o piloto, ele entra e não vê a saída da curva. Ele já saiu de lado, o Emerson fez a tangência certa, o Alonso não teve para onde correr. Avados para o Mansell, minuto 12.5 para o Emerson Fittipaldi. O Mansell é o piloto mais rápido da corrida. Nós recebemos aqui uma informação pelo scanner, ou seja, uma conversa do Emerson com o seu pit, onde ele pode estar tendo algum problema de pneu, ou seja, o pneu pode não estar apresentando uma boa aderência para o carro dele. Isso pode ter sido então no segundo jogo, depois do pit stop, porque o Emerson estava rendendo realmente melhor depois que o Pole 3 se bateu, fez o pit stop, colocou pneu slick, continua pneu slick, nada de pneu de chuva, mas às vezes um composto não é igual ao outro, às vezes um jogo de pneus não é igual ao outro jogo, então talvez o Emerson tenha realmente algum problema de pneu nesse segundo jogo. Aí está Nigel Mansell, vamos sentir a saúde dele, do motor? Vamos lá. Este é Raul Boesio, aí está o bico do carro de Al Unser Jr. Exatamente quando ele se tocou com o Scott Goodyear. Você vê ali os pontos de fixação. O repórter da ESPN mostrando os pontos de fixação do bico, o trabalho que a equipe tem para trocar esse bico. O Mansell está a 2 voltas de Emerson Fittipaldi. 2 voltas e 51, praticamente 3 voltas. Esse aí é o Mário Andretti à frente do Arie Luyendyk. Você acompanhando agora Arie Luyendyk. O Mário Andretti vem pela 5ª posição. O Arie Luyendyk é o 6º. O Emerson é o 1º. Aí está, o 4º colocado, Rob Gordon. Que grande prova também do Rob Gordon, hein? Rob Gordon que não largou bem aqui. Ele saiu em 15º e agora já é o 4º colocado. É o Flash Gordon, uma atração à parte realmente na Fórmula Indy. Aliás, o Rob Gordon, ele conseguiu no segundo pit stop a ultrapassagem sobre o Maurício Gugelmin. Talvez porque o Maurício, na volta à pista, ainda não muito acostumado com os limites de velocidade dentro dos pits e tudo, ele perdeu posição para o Rob Gordon, para o Arie Luyendyk e para o Bobby Rahal. Agora, o Emerson acaba de conseguir fazer a sua melhor volta na prova com 71.5 e ele começa a ser mais rápido do que os dois pilotos que estão seguindo diretamente. Esse Arie Luyendyk continua a caça de Mário Andretti, também uma bela prova de Mário Andretti por enquanto, ele que não largou nada bem, largou em 10º lugar e mais uma vez o replay para você da confusão de Al Unser Jr. para cima do Emerson. Olha só, a tomada era do Emerson, ele ainda tirou um pouquinho porque o Al Unser vinha por fora, ele teve que encurtar a sua tomada por causa do Al Unser Jr. TV. Você nessa situação saindo da curva, você está com o seu carro totalmente com força de gravidade jogando para o lado direito, ou seja, você está com o seu carro desgarrando e você tem um piloto do lado externo, é muito difícil você segurar o carro mais para dentro da pista, quer dizer, a imprudência ali foi do Al Unser Jr. 2 vezes a primeira. Reduzindo agora para a 3ª marcha. Todo esse trecho aí, 3ª marcha. Agora vai subir em termos de baixa. 3ª, 4ª marcha. Dá uma aliviada no acelerador. Agora é pé embaixo, 5ª marcha e vai embora. Uma redução para a 4ª, 3ª marcha. Uma volta inteirinha com o Bobby Rahal. E agora já vê a reta de chegada, coloca 4ª, 5ª. Essa curva aí faz em 5ª marcha. É uma curva bastante rápida e perigosa. Azenha, como é que está a situação da chuva aí? Vamos ter chuva, o tempo está abrindo, como é que está embaixo? Agora, Theo, parou completamente, está sequinho isso aqui. Mansell se mantém na 18ª posição. Essa é a visão do Bobby Rahal com o Arie Luyendyk, ó. Aí está o Arie Luyendyk.
À frente dele o Mário Andretti. O Gugelmin se mantém em oitavo, à frente do Scott Creighton. Tem 5 segundos de vantagem do Scott Creighton e está a 4 segundos do Bob Rahal. Isso significa que se ele chegar no Bob Rahal, ele pode brigar até mesmo pela 5ª posição, porque tem o Mário Andretti em 5º, o Aaron Van Dyke em 6º e o Bob Rahal na 7ª colocação. Paulo, mas é muito pouca coisa. Ele falou que ele prefere avaliar o carro antes de tomar alguma decisão. A equipe está de manchete também, em linha direta com as equipes da Fórmula Indy. O Emerson tem agora 2,5 segundos para o Scott Goodyear, que é o 2º colocado. E você, mais uma vez, com o Bob Rahal. E o Scott Goodyear tem 2,5 segundos para o Raul Boesel, que é o 3º. Já o Boesel tem 5,5 segundos para o Rob Gordon, que é o 4º colocado. O Mário Andretti está a 5 segundos do Rob Gordon. Nessa câmera aí, você sente a dificuldade do piloto nessa pista. Pode ver que a visibilidade não é nada boa nas tomadas de curva, ó. Às vezes entra em subida e a saída em descida. Mais uma volta completada por Bob Rahal. Temos agora 44 voltas, faltando 45 para o final, praticamente a metade da prova. O Emerson aumenta um pouquinho a diferença com relação ao Scott Goodyear, sobe para 3 segundos, Zé Gomes. Exatamente, ele acaba de estabelecer mais uma vez a melhor volta da corrida e pela primeira vez eles estão chegando no tempo do warm-up esta manhã, ou seja, a pista provavelmente com este sol começando a aparecer as condições. Bud Lazier, ele que toda corrida troca a pintura do seu carro. E não tem patrocínio, interessante é isso. Aí está Emerson Fittipaldi, que é o líder. Vai acreditando na decisão em Laguna Seca. Já venceu 2 vezes aqui em Mid-Ohio. Uma no ano passado. Quando saiu na 2ª posição, era o 3º igual hoje. Aqui ele saiu em 3º. Era o 3º na prova e agora é o líder. E o carro começa a render muito bem porque já abre 3 segundos e 2. Esse é o Marco Greco atrás do Scott Pruitt. Aí está Scott Pruitt. Vai ter uma história muito interessante entre o Scott Pruitt e o Marco Greco. Essa briga aí vale a 15ª posição, ó. Marco Greco é o 15º e Scott Pruitt 16º. O Scott Pruitt não ia correr aqui em Mid-Ohio. O piloto da equipe era o John Paul Jr. Só que no primeiro treino livre de sexta-feira, o John Paul Jr. teve uma atuação terrível. Então a equipe inventou uma desculpa que ele era muito grande para o carro. Aí chamaram às pressas o Scott Pruitt. É interessante, as coisas aconteceram aqui nesse fim de semana em Mid-Ohio, é final de temporada, então provavelmente as equipes e os pilotos ficam nervosos para tentar acertar para o ano que vem. Porque aconteceu esse caso com o John Paul Jr. e o Scott Pruitt, aconteceu um outro caso de uma equipe que estava estreando, que é a Pac West, com o Dominic Dobson, que estava correndo com o chassis Galmer, e eles tiveram um problema hoje de manhã com o motor e acabaram não podendo correr. Para o Mário Andretti. Mário Andretti trava tudo ali e não consegue ganhar a 5ª posição. Com certeza o Bob Rahal vai colar agora, hein? Vai diminuir a diferença pelo menos. Tecnicamente, também fisicamente. É um piloto que corre atrás de tudo dentro da equipe. Não tem pessoas que ficam à espera. Não tem muito empresário. Isso, pelo menos, em relação ao Raul e ao Maurício Gugelmin. A gente pode ver realmente o excelente trabalho do Maurício Gugelmin nesse sentido para a sua estreia na Fórmula Indy. Rede Manchete na Fórmula Indy. Aí está Maurício Gugelmin. Atrás dele já aparece o Mário Andretti. É o Nigel Mansell. Tem que olhar aqui no computador e o Rob Gordon não tinha aparecido. Esse é Nigel Mansell tentando descontar a diferença que tem em relação a Emerson Fittipaldi, mas é muito grande ainda. Tem 2 voltas e 18 segundos. Aliás, a gente tem que ressaltar o trabalho do Raul, porque desde da última bandeira amarela na relargada, o Raul Boesel está na frente do Mansell, que não consegue se aproximar do Raul para tentar uma ultrapassagem e descontar mais alguma volta. Nós estamos na 48ª volta da corrida e até este momento, como a gente já vinha informando, o Tracy deu 21 voltas em primeiro lugar e o Emerson já deu 27 voltas. Dentro de muito pouco tempo, o Emerson pode conquistar o ponto extra. Importantíssimo para a disputa do título. Olha o Mansell, atrás do carro do Raul Boesel. Aí você tem uma visão melhor. Esse é o trabalho do motor forte do Raul Boesel.
Aí ele está praticamente com o pé embaixo, passando por um retardatário. Tira o pé, faz o S, você vê praticamente com o pé recolhido. Agora vai pisar de novo na saída dessa curva aí, ó. 112, 117, 120. Agora tira um pouquinho o pé em termos de milha. Você vê ali, ó, no cantinho. 114, 129, 140, bem baixo o Raul Boesel, vai embora. Boesel é o terceiro colocado, está a 5 segundos do Scott Goodyear e a 8 segundos do Rob Gordon. O Jominho perdeu um pouco de contato para o Bob Rahal, hein? Está a 6 segundos do Bob Rahal, Scott Creighton colando um pouquinho a 3 segundos. O Jominho pode ter algum tipo de problema, ou então pegou um retardatário porque não é o mesmo rendimento das voltas anteriores. Esse é Nigel Mansell. O Raul que se curte ali, porque o Leão vem atravessando, deixa para usar o freio na hora H, quase encheu a traseira do Raul Boesel, Dedê. Vocês viram essa imagem impressionante da chegada do Mansell em cima do Raul Boesel? Parece que ele esqueceu que tem freio para pisar. Lá vai ele de novo. A melhor coisa que o Boesel fez foi exatamente essa. Deixa passar. Porque é um perigo ter o Mansell nessa situação, um louquinho para se recuperar na prova, atrás do piloto brasileiro Raul Boesel. O Al Unser Jr., que teve problemas com o Emerson, acabou saindo da pista, voltou na 13ª posição. O Greco se mantém em 15º. Aliás, é muito bonito a gente ter 4 pilotos brasileiros disputando a Fórmula Indy, que eu acho que é inédito, inclusive. E nesses 4 pilotos nós temos entre os 15 primeiros. Aí temos 50 voltas completadas. Emerson é o primeiro, Scott Goodyear o segundo, o terceiro, Raul Boesel. O quarto é o Rob Gordon. Daqui a pouquinho vamos saber de Luiz Carlos Azenha a movimentação da equipe Penske para o segundo e último pit stop. Pelo menos é isso que está programado. Temos agora 51 voltas completadas. Vamos ter 89 hoje aqui. Faltando 38 voltas para o final. Aí está o Rob Gordon, uma volta inteirinha com ele. O passe sendo bastante disputado, mesmo tendo contrato por 2 anos com a equipe AJ Pitstop de Maurício Joguinho, que pode ganhar a 7ª ou a 6ª posição. Esse é Bob Rahal. Você pegando carona com ele, é o 7º colocado à frente de Joguinho. Nós temos sol total na pista agora. A chuva foi embora. O Mansell continua em 18º. Aí está o Emerson, agora vai ter muito trabalho com retardatário, hein? O Scott Goodyear colou um pouquinho, vamos observar no tempo. Caiu para 1,5 segundos, vem que vem Scott Goodyear, hein? O Emerson está encaixotado ali, complicada a vida do Emerson. Olha o Scott Goodyear como é que vai para cima do brasileiro. Vai tentar por dentro, fez a manobra errada o Scott Goodyear. O Emerson agora vai perder um pouco de velocidade porque também foi obrigado a fazer a tomada errada. E o Scott Goodyear vai para cima. Agora é uma reta. O Emerson fazendo a curva para a direita, agora vem uma para a esquerda. E o Scott Goodyear dá trabalho pro Emerson. E olha quem está na frente do Emerson, o Hiro Matsushita, hein? É o Hiro Matsushita à frente do Emerson. Depois tem Scott Pruitt e o Marco Greco. A preocupação maior é com o Hiro Matsushita. Aí está Scott Pruitt. O beneficente que será semana que vem em Nazaré. E o Emerson Fittipaldi hoje de manhã dizia que finalmente descobriram a carreira do Hiro. Ele vai ser jogador. E agora é um bom jogador de beisebol. Aqui na Indy não vem fazendo um bom trabalho, não. O Emerson é o primeiro com 54 voltas completadas. Consegue abrir um pouquinho em relação a Scott Goodyear. Scott Pruitt está à frente do Emerson retardatário e à frente do Scott Pruitt tem Marco Greco. Azenha ali, colado na equipe Penske. Pois é, Theo, aqui na equipe Penske, o Emerson preparando-se para parar na volta de número 58, portanto daqui a 4 voltas. E o Roger Penske, que é um grande estrategista, não tendo mais o Pole 3 para trabalhar com ele, está agora ajudando também a equipe do Emerson. O Emerson já passou o Scott Pruitt, também o Scott Goodyear, colou mais um pouquinho o Scott Goodyear. O Emerson tem à frente agora mais uma vez o Marco Greco. O Greco, que é o 15º colocado, vinha disputando posição com o Scott Pruitt. Nessa história de ser ultrapassado pelo Emerson e pelo Scott Goodyear, o Pruitt perdeu um contato em relação ao Greco.
Vamos observar. Olha como o Scott Goodyear vai para cima. Mas aí encontrou o Greco. Por enquanto o Emerson vai sair à frente. Esse é um S em subida e descida. Maurício Gugelmin no seu pit stop. Parou um pouquinho antes Maurício Gugelmin. Ele que é o 9º colocado. Agora eu tenho muito medo também das estratégias do Dick Simon, hein? Ele já jogou 2 corridas do Boesel para fora. O Gugelmin parando agora, vamos ver. Quem sabe dessa vez ele acerta. Temos 55 voltas completadas, 34 melhor dizendo, para o final. O Emerson sem retardatário consegue abrir um pouquinho em relação ao Scott Goodyear. Esse pit stop vai ser muito importante, hein? Tanto da equipe Walker, que é do Scott Goodyear, que é a mesma do Hiro Matsushita, como da equipe Penske do Emerson. Pois é, para vocês terem uma ideia do que aconteceu na ultrapassagem dos retardatários, o Emerson, que vinha fazendo um trem de corrida em torno de 1,10, caiu para 1,12. E agora nessa volta, praticamente sem retardatário, ele já voltou para 1,11. E o Mansell vem alucinado, passa 2 retardatários de uma só vez. Mas ele continua, agora já é 17º. Passou o Olivier Guillard, mas continua 2 voltas atrás do Emerson. Ele vai tentar descontar uma volta, hein? Que grande prova também do Mansell, tentando essa recuperação, hein? Como tá andando o Leão Nigel Mansell? Pois é, ele tem que jogar tudo ou nada, ele precisa marcar algum ponto no campeonato para poder se manter na frente, se bem que ontem o Mansell dizia que em termos de campeonato ele não pensa, ele pensa corrida a corrida. E o campeonato seria uma consequência de um bom trabalho realizado. E a gente acaba de receber informação na comunicação. O pit stop, o Raul Boesel. Agora são 57 voltas. 32 para o final. Emerson é o líder. Vai se aproximando de Maurício Gugelmin. E vai abrindo em relação a Scott Goodyear. A diferença é de 1,5 segundos com 58 voltas completadas agora. Já vem para completar 58 voltas. O Raul ainda não parou, a equipe está preparada. Scott Goodyear entrando para o seu pit stop. Aí está, Scott Goodyear vai para o pit stop. Vamos ficar de olho também no trabalho da equipe de Scott Goodyear ao Walker. Parado o Scott Goodyear. O Emerson vai embora. Emerson não para. Esse aí é Scott Goodyear, que era o 2º colocado, botava pressão em cima do Emerson. Você vê o trabalho da equipe Walker. Já bebeu água, vai trocando pneus. Raul também parado no seu pit stop. Passou ali atrás o Rob Gordon. Entrou agora o Rob Gordon e sai Scott Goodyear. 14 segundos. Bom pit stop, hein? Um bom pit stop por ser o 2º. Tem menos pressão em termos de entrada de combustível no tanque. Porque aquele tanque, o reservatório de combustível que fica no box, ele fica com menos combustível depois do primeiro pit stop. O Boesel vai para a pista, então a pressão é menor no 2º pit stop. E o Emerson parece que já vem na próxima volta. E o Raul demorou 19 segundos, perdeu tempo, deve ter realmente voltado atrás do Rob Gordon, vai perder a sua 3ª posição para o Rob Gordon. Isso porque a pessoa encarregada de colocar o metanol no carro do Boesel acabou vacilando um pouquinho. Aí está o Emerson, entrando agora para o seu pit stop. É não passar a velocidade, hein? Vamos no scanner. Aí está o trabalho da equipe do Emerson. Vamos tentar colocar o scanner aqui, a conversa do Emerson com a sua equipe. Aí está, 15 segundos. Vamos observar se o Scott Goodyear já passou ou não. Foi pior do que o pit stop do Scott Goodyear. Scott Goodyear não passou ainda. Emerson vai voltar à frente. Scott Goodyear só agora passou na linha de chegada. É uma grande diferença para Emerson Fittipaldi. 19 segundos. Mesmo assim, a entrada e a volta do Emerson, as duas foram mais rápidas. Esse é Scott Goodyear, 2º colocado. E Scott Goodyear voltou atrás do Nigel Mansell. O Nigel Mansell é retardatário. Ele vem agora pela 16ª posição. Está tentando pelo menos um pontinho chegar em 12º. E tem chance para isso, hein? O Mansell também parou no pit stop na mesma hora que o Scott Goodyear, só que ele voltou à frente do Goodyear. Rede manchete na Fórmula Indy. A 7ª posição entrando agora no box. A 7ª posição antes das paradas. Depois ele foi para primeiro. Antes de entrar no box ele era o primeiro. Passou aí o Matsushita, já fez seu pit stop. A Lundbeck chamando ali o pessoal de sua equipe, tá? Que era o líder quando parou. Rob Gordon, o 3º, Boesel, o 4º colocado, depois da parada do Arno Lundbeck. E o Gugelmin estava em 11º. Esse é o líder, Emerson Fittipaldi. Temos 60 voltas completadas. 29 para o final.
Um resultado que vai levando a decisão da Fórmula Indy para Nazaré e também para Laguna Seca. É uma tradição realmente da Fórmula Indy, pelo seu alto grau de competitividade, decidir o campeonato na última prova em Laguna Seca. Foi assim no ano passado, quando Bob Rahal foi o campeão. Vamos observar agora na passagem. Olha só o Bob Rahal para cima do Arie Luyendyk. A Luyendyk está com pneus frios. Theo, ponto extra para Emerson Fittipaldi nesta corrida com o maior número de voltas na liderança. Essa é a visão do Bob Rahal e a sua visão, o Arie Luyendyk à frente. O Arie Luyendyk agora tem Hiro Matsushita. Ele não se preocupa nem um pouquinho em tirar o carro, hein? Temos 61 voltas completadas. Agora também é de olho no computador para o número de voltas que vão se passando. São 89 no total. Faltando 28 para o final. O Emerson primeiro está a 7 segundos do Scott Goodyear, em uma grande vantagem. Um belo trabalho dele e também da equipe Penske, porque o Emerson soube a hora de parar, a estratégia realmente do Emerson e da equipe Penske, ajudado pelo Roger Penske, que sempre fica na equipe, nos mecânicos do Pole 3. Como o Pole 3 está fora, ele veio dar uma força em termos de mecânicos, engenheiros, na estratégia do Emerson. E tá aí, ó, tem 7 segundos de vantagem para o Scott Goodyear. O terceiro é Rob Gordon, o quarto é Raul Boesel, o quinto Arie Luyendyk, o sexto Bob Rahal, o sétimo Mario Andretti. Aí está o Emerson primeiro, o sexto é o Bob Rahal, o oitavo Al Unser Jr., o nono Scott Creighton. Conseguiram fazer com que o Emerson, nas 2 voltas que ficou a mais na pista, ele numa dessas voltas fez novamente a melhor volta da corrida. Com isso ele conseguiu abrir mais diferença para o Scott Goodyear, que estava no seu pit stop. Na volta para a pista ele conseguiu essa distância de 7 segundos e agora, com os tanques cheios, o Emerson continua fazendo os melhores tempos da corrida. Ele tem agora 8... Bem, está fora da corrida, Theo. Esse aí é Mario Andretti. Al Unser Jr. disputando posição com Mario Andretti. Disputando a 7ª posição. Al Unser é o 8º. Mario Andretti é o 7º. Vai tentar por dentro Al Unser Jr. Aí está. Vai ganhar a 7ª posição Al Unser Jr. A preferência é para ele. Mario Andretti tenta fechar a tangência. Al Unser Jr. o 7º colocado. Aí está Maurício Gugelmin, ó. O carro, tenho certeza que com a experiência desse final de semana, ele pode render mais em Nazaré e também em Laguna Seca. Realmente, parabéns ao Maurício Gugelmin, fez uma grande corrida, conseguiu regular o carro desde os treinos até a chegada da classificação e da largada hoje, fez uma excelente corrida, chegou a ocupar o 7º lugar e a gente pode esperar muito desse piloto brasileiro no futuro na Fórmula Indy. Aí está o Unser Jr., retardou o seu pit stop, vai perder posições. Quem sabe o Mansell pode até ganhar mais uma posição, fazendo seu pit stop ao Unser Jr. É com você, Azenha, ao lado de Maurício Gugelmin. Pois é, Maurício, qual foi o problema com o seu carro? Bem, desde antes da primeira parada eu notei que eu fui perdendo pressão no turbo e eu tive que colocar mais pressão dentro do carro, mas tinha alguma coisa errada, que eu vinha perdendo potência, e agora o que aconteceu? Quebrou o coletor de escape na saída do motor, então estava vazando ar por ali e estava dando menos pressão no tubo, dessa forma menos potência, por isso que eu fui perdendo rendimento. O que você acha da sua estreia na Fórmula Indy? Eu gostei, é meio confuso um pouco as bandeiras amarelas e a hora de entrar, a hora de abastecer. A comunicação com a equipe estava muito difícil, o meu rádio, eu não escutava nada, só eles me escutavam. Então, durante a prova eu tive alguns problemas para entender o que eles queriam que eu fizesse até eles colocarem na placa. E um outro problema que eu tive também foi compressão de combustível. Na primeira parada minha já chegou a morrer o motor na primeira curva. Eu pedi uma posição para o Scott Creighton também dessa forma, mas foi válida a estreia e vamos agora para Nazaré. Vou chamar a vozinha porque o Raul Boesel vai botando pressão em cima do Rob Gordon. Essa briga vale o 3º lugar. Aí está o carro de Maurício Gugelmin sendo recolhido, ó. Equipe Dick Simon ali empurrando, sendo recolhido. Olha só como funciona o Raul Boesel. Sai de lado, segura o Boesel. Bota pressão no seu motor Ford. Vai a caça de Rob
Rob Gordon. A gente sempre brinca com o Raul Boesel, que diz, olha, cuidado com o menino Rob Gordon, cuidado com o Flash Gordon. Tá aí a disputa pelo terceiro lugar entre Raul e Rob Gordon. Agora, o que é bom pra gente é saber que o Raul tá fazendo melhores tempos que o Rob Gordon, já entrou na briga com ele e também com o Scott Goodyear, ou seja, quando ele conseguir essa ultrapassagem, ele ainda pode buscar o segundo lugar. Aí ele vai ficar a 8 segundos do Scott Goodyear. O Scott Goodyear está a 13 segundos do Emerson. Vai acelerando, mais que demais o Emerson nessa altura da prova. É o líder acreditando no título. E o Raul vai acreditando no terceiro lugar. Vai tentar por dentro. Rob Gordon por fora. Vai tentar dar uma freada. Só avisou. A preferência agora é do Rob Gordon. A gente sente, Dedê, que o carro do Maurício rende mais nas retas. Na freada, o Rob Gordon consegue um pouquinho de vantagem. O carro do Raul, ele tem o melhor acerto de suspensão, sem dúvida. A gente pode perceber que o carro do Rob Gordon, ele está com algum problema de aderência. O carro está saindo um pouquinho, está slice um pouquinho nas curvas e o Raul vem chegando. Olha, essa seria a situação se a corrida terminasse agora. Mansell 169, Emerson 156, Raul terceiro 126, Paul Tracy em quarto 122, depois vem Bob Rahal e Mário Andretti. Rede de manchete na Fórmula Indy. Do Rob Gordon, quase se tocaram. O Rob Gordon mandou o Raul para a zebra. A zebra aqui ela é fina e um pouquinho alta, então não dá para abusar não. Se colocar mais de 1/3 do pneu na zebra, aí o carro vai embora. Acontece o que aconteceu com a Lancia Júnior. Por isso que o Raul recolheu um pouquinho. Mas daqui a pouquinho ele vai para cima, hein? É sempre depois de fechar a volta, é sempre depois da reta. Olha o Rob Gordon vem de lado, é bonito, hein? Pilota ali na garra, pilota realmente no pescoço, traz o carro de qualquer jeito, o Flash Gordon. E o Raul também vem que vem, hein? Daqui a pouquinho vai colar de novo, vai tentar de novo a terceira posição. E o Emerson tem 15 segundos de vantagem para Scott Goodyear. Temos agora 68 voltas completadas. E o Scott Goodyear tem problema, porque ele está virando 1:13.6 e o Gordon e o Raul Boesel estão virando 1:12.2. Olha só, aí que o Raul encosta, ó. Ele faz essa curva em quinta marcha, sempre colado. Pisa. E lá no final, ó, aí ele colou, pegou o vácuo, vai tentar por dentro de novo, hein? Tentou abrir um pouquinho, agora vai por fora. O Rob Gordon faz mais fechadinho. Pode ter sido também uma manobra para confundir a cabeça do Rob Gordon na próxima volta. E a próxima etapa da Fórmula Indy já acontece no domingo que vem, no circuito oval de Nazaré. O Emerson acreditando no título ainda. O Mansell agora é o 14º colocado. O Greco é o 16º, que foi ultrapassado pelo Mansell e pelo Scott Pruitt. Maurício Gugelmin, você viu fora da prova com problemas no motor. Rob Gordon consegue agora um pouquinho de vantagem em relação ao Raul Boesel. Essa é a grande briga da prova na volta de número 69. Olha o Mansell. Passa por Olivier Guillard. Agora o Emerson também tem que deixar o Mansell embora. Vai descontar uma volta, vai ter uma volta na frente. Olha o Mansell, quase vai para cima do Emerson. Eu estou dizendo, deixa o homem embora. Ali é o Olivier Guillard atrás do Mansell. Olivier Guillard que só foi para o grid porque o Dominic Dobson teve problemas de motor. O ex-Fórmula 1 não conseguiu sua classificação nos treinos. Dominic Dobson não participou da prova hoje porque teve problemas de motor. Aí sim, o Olivier Guillard, que era reserva, foi para o grid. O Rob Gordon está a 6 segundos do Scott Goodyear. O Scott Goodyear a 14 segundos do Emerson. Aí está o Emerson, líder da prova. Vem para completar a volta do número 70. Aí vão faltar 19 para o final. O Mansell ficou um pouquinho. No replay você vai ver a manobra do Mansell, ó. Coloca por dentro. Mas já vem de lado, hein, Dedê? Vem totalmente de lado, inclusive eu pude perceber que o Mansell, ele tem na suspensão dianteira esquerda, sua roda está muito aberta, com muita cambagem. Deve ser em função daquela batida no início da corrida, que ele teve a barra de suspensão torta, e com isso o carro dele deve estar com um pouco de falta de aderência. Vocês podem perceber que nas curvas, ele, olha como ele trabalha as mãos para trazer o carro. Agora, ele vem para cima do Emerson tentando uma ultrapassagem numa atitude completamente maluca. A próxima vez que ele chegar, o Emerson tem que abrir a porta e deixar embora. Vai ser agora, ó. Rede de manchete na Fórmula Indy.
Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalat. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalat. Suco de laranja Parmalat. Suco fresco, igualzinho feito em casa. Espremer o Mansell nas curvas, tudo bem. Mais laranja. Olha, mas eu acho que nessa altura da prova, viu, Emerson, nem espremer o Mansell nas curvas não, porque o Mansell é o 14º colocado e o Emerson o líder. Quer dizer, só quem tem a perder aí é o Emerson. Vem o Mansell pra cima do Emerson agora, ó, vai tentar de um lado, vai tentar do outro. Essa é a visão do carro do Emerson, do Mansell. Tem que abrir realmente, aí abriu. Deixa o Leão passar, vai embora o Mansell. Pronto, passou mais um perigo. Temos agora 71 voltas completadas, faltando 18 para o final. Nós recebemos aqui informação pelo scanner que o Emerson acabou de ser chamado pelo Roger Penske um pouquinho antes de acontecer essa ultrapassagem e disse ao Emerson: deixe o Mansell passar e ir embora. Ó, mais uma vez o Bud Lazier. Ele não sabe se prefere andar na grama ou na pista. Ele fica um pouquinho na grama, um pouquinho na pista. Agora está na pista, daqui a pouquinho ele volta para a grama. Aí está Nigel Mansell e a visão do carro do Emerson lá no fundo. Ele já fez de tudo hoje, o Bud Lazier. Ele já... Olha o Mansell. Vai que vai o Leão. Vamos ver a diferença em relação a Scott Goodyear. Passou agora Scott Goodyear. 15 segundos. E o Boesel vem colado no Rob Gordon. O Rob Gordon vem apenas 3 segundos e meio do Scott Goodyear. Daqui a pouquinho vamos ter uma grande briga pela vice-liderança da prova. Rede manchete na Fórmula Indy. Chovia e terminou em sexto. Na 10ª volta ele era o quinto e terminou em sexto. Quer dizer, por enquanto, vai sendo a melhor colocação do Raul Boesel aqui em Mid-Ohio. O Emerson ganhou 2 vezes. O Emerson ganhou em 88 no ano passado. Foi a primeira vitória de um motor Chevrolet aqui em Mid-Ohio, a de 88. Aí está o inglês Nigel Mansell. O Mansell, com tudo isso que ele está fazendo, andando forte do jeito que ele está andando, batalhando com o carro, ele não tem feito tempos muito bons, não. Ele tem feito tempos piores do que pelo menos os 5 primeiros colocados, que viram na casa de 1:11.2, e ele vem virando 1:11.8. Olha, o Mansell agora tem boa chance de conseguir o ponto extra. Olha o Rob Gordon para cima do Scott Goodyear. Se enrolarem um pouquinho, o Raul vai para a briga de novo. Porque o Hiro Matsushita teve problemas e o Mansell está a apenas 18 segundos do Hiro Matsushita. Dá para tirar esses 18 segundos nas últimas 13 voltas. Pode conseguir um ponto aqui, então, o Nigel Mansell subindo para 170 e o Emerson ficaria com 156. Passa Scott Goodyear, passa Rob Gordon. O Rob Gordon vai para cima do Scott Goodyear, não quer saber de negociar não, já coloca por dentro, já ganha a 2ª posição Rob Gordon, hein? Vem se arrastando pela pista Scott Goodyear. Daqui a pouquinho o Raul vai colar nele também. Rede manchete na Fórmula Indy. Bem próximo de detonar a 3ª posição de Scott Goodyear, Raul Boesel. Vamos ter, pelo menos por enquanto, 2 brasileiros no pódio da Fórmula Indy. O Rob Gordon é que vai abrir um pouquinho, eu repito, hein? Excelente prova do Rob Gordon. Largou em 15º, já é o segundo. O Emerson agora tem 19 segundos para o Rob Gordon. 77 voltas completadas. Vai para cima o Raul. Vai ganhar a 3ª posição. Tenta colocar por dentro. Fecha a porta, Scott Goodyear. Na próxima volta vai ficar difícil para o Scott Goodyear porque rende muito mais o carro do Raul Boesel. Faz o S colado, embutido na caixa de câmbio de Scott Goodyear. Ele que já foi o segundo colocado bem próximo do Emerson, perdeu o rendimento. Aí está o Boesel, vai a caça de Scott Goodyear. O Mansell é o 13º. O Greco o 16º. Vai completar mais uma volta, depois tem aquela curva em 5ª marcha e uma reta onde o Raul sempre cola e vai tentar colocar por dentro. Aí está. Bem embaixo. Faz a curva em 5ª marcha. Já cola. Vai tentar ganhar o vácuo nessa retinha aí, ó.
Depois vem uma curva em terceira marcha. A velocidade nessa reta chega a 290 km. Tenta por dentro o Raul. Vai ganhar a terceira posição. Scott Goodyear tenta fechar a porta. Vai sair um pouquinho mais forte. Scott Goodyear se mantém em terceiro lugar. Uma bela briga também pelo terceiro lugar. São agora 78 voltas completadas. 11 para o final. Rob Gordon já viu 3 segundos do Scott Goodyear. O Goezel tem 10 segundos de vantagem para o Arlen Van Dyke, que é o quarto colocado. Olha, a gente sente que realmente rende muito mais o carro do Goezel. É só questão do ponto para se passar o Scott Goodyear. O Scott Goodyear tem problemas de estabilidade, eles estão virando em 1:13 e o Rob Gordon já foi para casa de 1:11, por isso que ele já foi embora dos dois. O Raul tem que ganhar essa ultrapassagem rapidinho para poder se manter na briga pelo segundo lugar. Olha, vem para completar mais uma volta, vamos ver naquela reta. Vamos ver se vai ser ali novamente que o Raul vai escolher para detonar a terceira posição do Scott Goodyear. Essa é uma curva feita em terceira marcha. Sai um pouquinho mais lançado o Scott Goodyear na reta dos boxes. Completa mais uma volta, traz com ele Raul Goezel. Agora o Raul cola, vai tentar ganhar o vácuo na reta. Tem que abrir antes do final da reta. Scott Goodyear por fora. O Raul só vem ali comboiando. Talvez tenha escolhido um outro ponto de ultrapassagem na pista, mas o Scott Goodyear agora consegue escapar um pouquinho. 79 voltas, 10 voltas para o final. Emerson é o líder, Rob Gordon é o segundo, Scott Goodyear terceiro. Raul Goezel é o quarto por enquanto. O Mansell se mantém em 13º. O Marco Greco cai para a 17ª posição. Nós recebemos aqui informação de que o Marco Greco perdeu uma das marchas do seu carro. Ele deve ter quebrado alguma das marchas, ou seja, provavelmente uma quinta ou uma sexta marcha, porque ele mais ou menos vem mantendo os tempos. Veja o Raul. Raul saiu de traseira quando tentou passar o Scott Goodyear logo na reta de chegada. Antes da reta de chegada um pouquinho. Quase que escapou, segurou no braço do carro e volta a carta de Scott Goodyear. 80 voltas completadas, 9 para o final. Vamos observar aquela reta, ó. Essa é a curva 1, na curva 2. Não tem aproximação necessária para tentar colocar por dentro, não. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Esse espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha, que a lata abre fácil da arisco. Este ravioli fica mais gostoso, porque tarantela refogada a arisco tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha abre fácil. E a comidinha é de quem chega primeiro. Está vendo porque eu corro? Tarantela refogado na latinha abre fácil da arisco. Aí está Raul, a carta de Scott Goodyear. Essa briga vale o terceiro lugar aqui em Mid-Ohio. O Emerson tem 17 segundos de frente para Rob Gordon, que é o segundo colocado. Vai ser a melhor posição do Rob Gordon na Fórmula Indy. Ele que foi o terceiro na prova de Surfers Paradise na Austrália. O Greco fora da prova. Fora da prova, Marco Greco, ele que chegou a ser o 15º colocado. Agora o Raul vem colado, hein? Vai tentar na reta antes da curva número 3. Lá atrás aparece o Brian Thiel, mas é retardatário. Olha só que o Scott Goodyear está fazendo a tomada muito aberta e sai mais lançado aí, ó. Você observa, ele sai mais lançado, ganha distância, aí o Raul só vai colar lá no S. Mais um brasileiro abandonando a prova, é Marco Greco que abandonou porque na verdade quebrou o câmbio dele total, ou seja, ele ficou sem marcha. Segundo colocado, já marca um pontinho Nigel Mansell. Olha, tem também que se elogiar muito a atuação do Nigel Mansell, hein? Tentando uma recuperação. Grande corrida, saiu 4 voltas atrás, tem problemas de estabilidade no seu carro, vem se mantendo na pista, agora ele consegue fazer a melhor volta dele na corrida, que inclusive é a melhor volta da prova. Ele marca 1 minuto 10 segundos, ponto 2. Vamos ver se agora vai tentar, hein? Vai colocar por dentro, o Scott Goodyear fechou a porta, sentiu a ameaça, trava os pneus, pega um retardatário pela frente. O Raul vem mais colado. Vamos ver no S. Agora é uma reta pé embaixo, quinta marcha, uma redução para quarta, terceira, vai tentar por dentro o Raul. O Scott Goodyear faz a tomada um pouquinho mais aberto, vai sair mais lançado.
Temos 82 voltas completadas por Emerson Fittipaldi. A 15 segundos do Flash Gordon. O Gordon que é o segundo colocado. 8 nada, 7 voltas para o final. Bem próximo de mais uma vitória, Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy. Bem próximo da sua terceira vitória na temporada. Que seria a vitória de número 20 do Emerson Fittipaldi, a terceira nessa prova, seria o piloto com o maior número de vitórias aqui em Mid-Ohio, porque ele tem 2 vitórias. Igual a Bob Rahal, igual a Tel Fab, igual a Michael Andretti. Olha o Raul para cima do Scott Goodyear novamente, ó, bem colado de novo. Vamos ver agora a reação do Scott Goodyear e também a reação do Raul. Vocês veem como, olha, o Raul ali errou alguma coisa, hein? Ficou o Raul, hein? Ficou pro Brian Thiel. O Brian Thiel, que é retardatário. O Brian Thiel vem pela 18ª posição. Veja que pode ser importante para tentar o título deste ano, para tentar seu segundo título consecutivo, porque é o atual campeão da Fórmula 1. Vamos sentir a saúde do motor do Mansell. Vamos lá. Olha, parece que está pintando uma chuvinha aí, mesmo com sol. Esse é Emerson, o líder do campeonato. E o Azenha está com uma pessoa muito importante, torcendo demais pelo Emerson, Azenha. Olha, aqui o sol está aberto, céu, completamente aberto. Não há nenhum sinal de chuva por aqui, não. Isso pode ser, como o Mansell tem 3 retardatários à sua frente, pode ser algum líquido saindo dos carros à frente dele que molharam a câmera do seu carro. Olha, o Moesel ainda não conseguiu ultrapassar o Scott Goodyear. Pode ser também o Mansell suando ali dentro, lutando para marcar mais pontos. Por enquanto é o 12º colocado. Pois é, hoje ele suou a camisa realmente. Mostrou muito profissionalismo realmente o leão Nigel Mansell. Acreditou, né? Principalmente acreditou, mostra toda a raça, toda a vontade dele nessa briga pelo título, agora principalmente com o Emerson Fittipaldi. Porque o Paul Tracy acabou caindo para 4º lugar no campeonato, 122 pontos, e o Raul, se terminar agora, vai terminar com 124. Temos 86 voltas, hein? 86 voltas para o final. 3 para o final, 3 para o final. Esse é Scott Greight, 8º colocado. O Emerson vai embora na primeira posição. Tem 15 segundos de vantagem. Tá aí, ó, você viu mais uma vez aquelas gotinhas aparecendo na câmera do Mansell. Mas agora esse nível de retardatário, você vai ver que elas vão sumir. Atrás do Mansell tem Scott Greight. Essa câmera colocada na suspensão traseira do carro do Leão. Vamos ficado. 86 voltas. O Emerson ainda não completou a volta de número 87. Quando ele passar aqui, vão faltar apenas 2 voltas para o final. É de olho no monitor, de olho aqui na pista. Estamos realmente em frente à linha de chegada. À frente à linha de chegada aqui de Mid-Ohio. Podemos ver daqui a pouquinho mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. A vitória de número 20 de Emerson Fittipaldi, a terceira dele nessa temporada. E outro brasileiro, Raul, vai tentando se aproximar de Scott Goodyear, tentando lugar no pódio. O Mansell vai entrando no box agora, hein? Vai para o seu pit stop. Parece isso exatamente, um splash and go. Splash and go, não troca pneu, apenas completa o tanque. Vamos ver se o Hiro Matsushita passa. Por enquanto não passou, não. Se mantém em 12º, Nigel Mansell. Temos agora 87 voltas completadas, duas para o final. Emerson vai acelerando, aí está o líder da prova, o brasileiro Emerson Fittipaldi. Ele que também acredita no título, teve problemas nas 5 últimas provas, mas agora reencontrou o caminho da vitória. A equipe Penske voltou a trabalhar direitinho. Ele tem ali atrás, no carro dele, um papel ou então um pano. Deve ter pego esse papel aí pela pista, sem problemas. Vai com papel, vai com tudo, completando a sua penúltima volta. Temos agora 1 volta e meia para o fim da prova. A briga pelo título vai esquentar na Fórmula Indy. Vai ficar tudo para Nazaré no próximo domingo e para Laguna Seca no dia 3. Aí está o Emerson, mais uma volta. Daqui a pouquinho ele vai virar a bandeira branca, que vai dizer que é 1 volta para o final. Já vejo ali o fiscal da prova com a bandeira branca nas mãos. Vai sinalizar para Emerson Fittipaldi. É a última volta. Última volta de Emerson Fittipaldi. Passe a Tereza.
Manda beijo para Emerson Fittipaldi. Vibra Tereza. Últimos metros para Emerson. Já vem pela reta. Vamos acompanhar volta a volta. Agora metro a metro. Emerson Fittipaldi na briga por sua terceira vitória no campeonato. Na briga pelo título. Pontos importantíssimos. Eu dizia antes da transmissão. Fazia tempo que eu não vi o Emerson tão otimista como aqui em Midorraio. Tão otimista para vencer. Tão otimista para levar a decisão para Nazaré e Midorraio. Metade de volta, agora menos de 2.000 metros para o final. Vamos acompanhar curva por curva. Vem agora pela parte sinuosa do circuito, a parte seletiva. Faz aquele S em subida e descida. Agora é terceira marcha, quarta marcha, faltando agora 6 curvas para o final. Já vem agora Emerson, últimos metros para ele. Vai conseguir sua terceira vitória. Vai ter o som da Indy na rede manchete. Vem Emerson Fittipaldi, vai levar tudo para Nazaré. Embola todo o campeonato. Últimas curvas para ele. Essa é para a direita. Agora vem mais uma, essa é para a esquerda, vem mais uma para a direita. Já vai vir a reta. Vem se aproximando o Emerson de sua 20ª vitória na Fórmula Indy. Não perde mais, não perde mais. É mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. Passa Emerson, vence Emerson, leva a decisão para Nazaré, leva a decisão para Laguna Seca. O Goiás vai tentando se aproximar de Scott Goodyear, mas não se aproxima. 20 vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy. Terceira vitória dele aqui em Midorraio. Terceira vitória nesse ano. Embola o campeonato. Bota preocupação na cabeça de Nigel Mansell. Emerson Fittipaldi o primeiro, Rob Gordon o segundo, o terceiro Scott Goodyear, o quarto Raul Boesel. Aí está Tereza, vibra, olha para os céus, agradece a Deus e tem que agradecer também a equipe Penske e a excelente pilotagem de Emerson Fittipaldi. Hoje, guiou como sabe, hein? Hoje reencontrou o caminho da vitória e leva tudo para Nazaré e Laguna Seca de Gomes. Pois é, o Emerson recuperou tudo que estava acontecendo de ruim com ele nas últimas corridas, fez uma grande corrida aqui, soube como anular os seus adversários e agora ele consegue embolar o campeonato. Apesar do Mansell, valoroso piloto que conseguiu marcar mais um ponto, o Emerson, ele dizia, como você conversou com ele hoje de manhã, depois do Armando falava pra gente, ele estava muito animado, ele estava com aquele olhar maroto que o Emerson tem, dizendo que aqui ele podia sair com a vitória. E agora o campeonato, a 2 corridas do final, essa é a grande vantagem, essa é a beleza da Fórmula Indy, é uma categoria absolutamente competitiva, faltam 2 corridas e o campeonato ainda está aberto e tem muita briga pela frente. Temos 44 pontos em jogo. O Mansell é o primeiro com 170 pontos. O Emerson o segundo com 156. 14 pontos do Emerson para o Mansell. O terceiro é o Raul Boesel com 126 pontos. Sobe para terceiro lugar Raul Boesel. O quarto colocado Paul Tracy com 122. Bob Rahal quinto com 119. Olha a vibração da equipe AJ Foyt. Foi o melhor resultado do Rob Gordon. Hoje também guiou muito, hein? Flash Gordon hoje detonou aqui em Midorraio. Tá aí a classificação do campeonato. O Emerson é o segundo com 156. A 14 pontos do Leão Nigel Mansell. A próxima etapa, mais emoção pura para você, no domingo que vem, em Nazaré, circuito oval. DD, circuito oval, um circuito que só tem 3 curvas, circuito complicado, o Emerson já andou lá esse ano, andou bem. Olha, a decisão vai esquentar, eu acho, aposto aqui que a decisão vai para a Laguna Seca e muito quente, com boa chance agora do brasileiro Emerson. Seguramente, inclusive para a gente lembrar que o Emerson decidiu um campeonato na pista de Nazaré e a pista de Laguna Seca é mais favorável aos carros da Penske motor Chevrolet, que aliás são os carros que se apresentaram melhor nos circuitos autódromos, como é o caso desse aqui. Então a gente tem muita briga pela frente. Como você disse, o Rob Gordon, que largou em 15º lugar, fez uma grande corrida, obteve um 2º lugar, também soube brigar e ganhar posições. O Raul Boesel termina no 4º lugar. Eu acho que no final ou ele tinha algum problema ou faltou um pouquinho de punch para ele para ganhar a posição. Olha o Emerson aí, a satisfação depois de uma vitória. E o Azenha já está ali, colado no Emerson. Pois é, eu tô aqui ao lado do Emerson, que está dando uma entrevista para a Rede ABC. Eu tô com a Tereza, beleza? Deu certo, hein? Ai, puxa, ele merecia tanto. Eu e a Juliana ficamos torcendo no box tanto por ele. Ai, que bom. Pois é, Theo, a gente vai tentar daqui a pouquinho fazer uma perguntinha pro Emerson em português. Segue daí enquanto me posiciono aqui. Tá rindo aí o Emerson, olha. Ele está respondendo em inglês para a televisão americana, a ABC. Olha a satisfação dele, ó. Cumprimenta ali o Rick Newman, que é o chefe dos mecânicos dele. Hoje também a equipe Penske que trabalhou, hein? O que pisou na bola nas últimas 3 provas, recuperou hoje. O Mansell
Eu repito, mostrou profissionalismo hoje, foi o 12º colocado, marcou pelo menos um ponto, somando a um ponto da pole position, sai aqui de Mid-Ohio com 2 pontos, continua acesão na briga pelo título. Aí está o Emerson, continua dando entrevista à televisão americana, terceira vitória dele, ele que venceu em Indianápolis, venceu na prova de Portland. Eu estou aqui, Emerson. Paulo de Emerson, como foi essa vitória? Foi uma corrida à base. Esse é Rob Gordon, dando uma entrevista para a ESPN. Daqui a pouquinho o Azenha vai tentar falar novamente com o Emerson. Por enquanto ele só disse que foi uma corrida baba. Isso aí a gente viu no vídeo, né? Foi demais realmente essa briga dele pela vitória com Paul Tracy, com o Mansell. Mostrou toda a sua maturidade, toda a sua experiência e a garra de quem quer ser campeão. Agora sim, Azenha. Pois é, aqui ao lado do Emerson, comemorando com o suco de laranja. Emerson, deu pra gente essa vitória, foi na hora H, né? Eu acho que foi muito importante a corrida bárbara e deu tudo certo na corrida. O carro estava muito bom, de tanque cheio, tinha pouca dificuldade de sair de traseira, mas conforme baixava a gasolina andava bem rápido. Estou muito satisfeito. Agora é disputar o título nas duas que faltam. Eu acho que sim, agora vamos lá. Eu acho que o carro está muito bom, NASA deve andar bem, Laguna deve andar bem também. Pois é, Theo, tá aí o Emerson com toda a força para tentar precar o leão nas duas que faltam. E comemorando com suco de laranja Parmalat. Uma vitória brasileira e suco de laranja brasileiro Parmalat no pódio aqui em Mid-Ohio. Uma festa realmente verde e amarela. O Emerson foi o primeiro, o Rob Gordon o segundo, o terceiro Scott Goodyear, o quarto Raul Boesel, o quinto Aaron Lembeck, o sexto Bob Rahal, o sétimo Mario Andretti, o oitavo Walter Jr., o nono Scott Brayton, o 10º Jimmy Vasser, 11º Willie T. Hibbs, o 12º Nigel Mansell. Você acompanhando, o Jobim teve problemas no motor na sua estreia. Mais uma vez, falamos da classificação do campeonato para você. Mansell primeiro com 170, Emerson o segundo com 156 pontos. O Raul Boesel é o terceiro colocado com 124 pontos. Você acompanhando aí a última volta. E com isso ele pode ir para a briga do campeonato nas duas corridas finais. Aí está o Boesel, o Azenha já está ali do lado dele. Boesel, não deu para segurar, para chegar o Scott Goodyear no final. Não deu, meu carro era melhor no miolo que o dele, mas no final da corrida, nas curvas rápidas, o dele é tão bom quanto o meu, então ficou difícil ultrapassar. No segundo pit stop o combustível não entrou todo, então tivemos que economizar um pouco de combustível no final. Foi um dia para mim difícil, ao mesmo tempo até excitante, porque o tempo todo eu estava disputando posição com alguém. Acho que foi bom, terminamos mais uma vez. E o importante é que o campeonato não terminou aqui. O campeonato não terminou, eu fiz alguns pontos a mais em relação ao Tracy, ao Mário e ao Bob Rahal, que estão atrás de mim. Foi um produtivo dia. Ok, obrigado, Raul. Pois é, aquilo que eu tinha comentado a respeito do Raul, que ele poderia ter algum problema nesse final de corrida, que ele não conseguia passar o Scott Goodyear, na verdade era um problema de combustível, que se ele tentasse ultrapassar, poderia ficar sem combustível, e por isso ele acabou ficando no quarto lugar. Mas o Raul também fez uma grande corrida, soube se manter na pista, e ele também está na briga, pelo menos pela vice-liderança.